Meus bons e queridos amigos, após um longo e tenebroso inverno, eu estou voltando aqui a gravar videoaulas no meu canal do YouTube, né? Como vocês sabem, a minha mãe, ela faleceu no dia 14 de janeiro e isso causou um abalo emocional muito forte. Isso me causou um abalo emocional muito forte. E além de um abalo emocional, naturalmente um abalo financeiro também. De maneira que pouco a pouco as feridas vão cicatrizando, né? Mas nada melhor para vencer a dor do que trabalhar com aquilo que a gente gosta. E como vocês sabem, a poesia ela é um dos fatos principais da minha vida, tá? Então hoje nós vamos ministrar uma aula sobre um poeta que ele é muito menosprezado, ele é muito subvalorizado. Ele se chama Casimiro de Abreu, tá certo? Casimiro de Abreu está distante de ser um poeta gigantesco, brilhantíssimo, né? Como por exemplo Fernando Pessoa ou Rilke, como queiram, né? Mas é um poeta que conseguiu escrever uns três ou quatro poemas brilhantíssimos, de grande valor, tá certo? É... Muita gente confunde a simplicidade do estilo de Casimiro de Abreu com algo que é simplório. Mas a simplicidade dele é sublime, tá? E como observou Manuel Bandeira, ele consegue mimetizar muito bem não só vários aspectos da fala típica das crianças, como também aquele tom terno e ingênuo. Falo de Casimiro de Abreu, tá certo? E o Casimiro de Abreu, ele passa a ser muito injustiçado porque as pessoas não compreendem a proposta dele, certo? Inclusive, ele vai influenciar diretamente Manuel Bandeira em relação à ideia da infância como um paraíso perdido, né? Sobretudo a infância propriamente dita, que vai ali dos 2 anos de idade até os 9 anos de idade, ou 10, tá certo? Então, Casimiro, embora não seja um poeta excepcional, brilhante, é um poeta que tem o seu valor. Manuel Bandeira não é nenhum imbecil. Manuel Bandeira é um dos maiores poetas da língua portuguesa. O Souza da Silveira também é um estudioso da língua portuguesa, de primeira linha, inclusive foi professor de Manuel Bandeira e também admira muito Casimiro de Abreu, tá? Então é óbvio que eu não vou dizer que Casimiro de Abreu é um poeta da estatura, sei lá, de Petrarca, né? De John Keats, né? De Fernando Pessoa. Não se trata disso. Mas há alguns poemas do Casimiro que são poemas verdadeiramente brilhantes. E eu vou fazer uma breve análise de um destes poemas aqui nesta aula. A aula se chama A Poesia e a Condição Humana. É a terceira aula que eu gravo dentro desta série, né? A primeira foi sobre Manuel Bandeira e a segunda foi sobre Cruz e Souza.
E essa terceira vai ser sobre Casimiro de Abreu, para a surpresa de muitos. Mas como eu já expliquei, ele é um poeta que, embora não tenha uma grandeza destacada, escreveu poemas verdadeiramente magníficos, tá certo? Então, existe uma simplicidade muito autêntica e muito convincente na poesia de Casimiro de Abreu. Não é uma simplicidade afetada, tá certo? E também não é o simplório, aquilo que é simples porque o sujeito não tem capacidade de fazer algo sofisticado. No caso, a simplicidade de Casimiro de Abreu era simplesmente um reflexo da alma de um sujeito que ainda conseguia preservar certa inocência diante do mundo, certo? Certa ingenuidade, no melhor sentido do termo. Então, ele consegue mimetizar essa ternura da fala das crianças de uma maneira muito convincente. E, ao mesmo tempo, consegue compor alguns poemas que têm grande nível, que têm grande valor, certo? Ah, então, ele vai escrever sempre a respeito das suas próprias vivências, o que é uma coisa muito importante. A maioria dos grandes poetas, eles vão se fundamentar nas próprias vivências, certo? São raros os poetas que escrevem a respeito de temas, de assuntos que eles não vivenciaram, tá? Então eu escrevi um pequeno ensaio sobre Casimiro de Abreu, que vai ser publicado em breve, ao lado de vários outros ensaios meus, e vou fazer a leitura desse ensaio para vocês, porque de fato eu não memorizei pequenos detalhes da vida do Casimiro, certo? Como, por exemplo, a data de nascimento, eu sei perfeitamente que ele é um poeta que produz ali em meados do século XIX, em meados do século XIX, tá certo? Mas antes disso, eu vou fazer uma pequena propaganda do meu livro chamado Poesia Reunida, que saiu pela editora Astra. O Ronaldo Castro fez um trabalho excepcional. A capa fosca, tá? É uma pintura muito bem escolhida. Essa minha câmera não é de uma qualidade tão alta, né? Até mesmo porque de rico eu não tenho nada. Mas ficou um livro muito bonito, inclusive com o chamado papel pólen, uma fonte também refinada, letras graúdas, mas que não sejam, não chegam a ser letras gigantescas, tá certo? Então tudo isso fez com que o livro ficasse muito bonito, né? Então o livro ficou com 102 páginas e está custando apenas R$ 40 no site da editora Astra, tá certo? Então é um livro que está com preço promocional. Este livro abrange os poemas que eu escrevi entre 2007 e 2025. É claro que eu joguei no lixo uns 5 ou 6 poemas que eu escrevi naquela época, 2009, 2011, que atualmente eu acho que são poemas mais fracos. Mas 98% do que eu escrevi está aqui. E evidentemente eu
burilei, eu lapidei muitos e muitos poemas. Então tem gente que reclama, ah, Bernardo, mas só tem um livro inédito, os outros dois não são inéditos. Tudo bem, mas esse meu último livro, chamado O Rosto do Invisível, é o melhor deles. E em segundo lugar, eu lapidei pelo menos uns 15 poemas das minhas obras anteriores, certo? A primeira delas publicada em 2010, tá? Então eu fiz uma lapidação considerável em vários poemas, certo? Dito isto, vamos começar a falar do Casimiro de Abreu. Primeiro vamos falar a respeito da vida dele rapidamente, né? Ele que viveu tão poucos anos. Então, Casimiro José Marques de Abreu, mais conhecido como Casimiro de Abreu, nasceu no município de Barra do São João, no Rio de Janeiro, no dia 4 de janeiro de 1839, certo? Então, ele pertencia ao período romântico. E veio a falecer na bela cidade de Nova Friburgo, também no Rio de Janeiro, no dia 18 de outubro de 1860. Em 1847, é batizado na matriz da Sacra Família do Rio São João, tá? Então essa informação é importante por quê? Porque Casimiro de Abreu era um poeta religioso. Ele era um católico, tá? E nunca deixou de ser católico ao longo da vida. Coisa que não é muito comum dentro da história da poesia brasileira, tá certo? Tanto é que o poeta brasileiro mais estudado no exterior, qual é? Drummond. E Drummond era agnóstico, tá bom? Então, tal informação é extremamente importante, uma vez que o poeta fluminense manteve a fé católica até o último dia de sua vida. Ao longo de sua obra poética, inclusive, reafirma o seu credo religioso no poema cristão chamado Deus, é o nome do poema, que foi o melhor poema que ele escreveu e que certamente é uma das obras-primas da língua portuguesa, embora seja um poema bastante curto, tá? Aos 13 anos de idade, Casimiro transfere-se para a capital fluminense a fim de trabalhar com o pai no comércio, ofício para o qual não era vocacionado, certo? Obviamente, o talento dele era escrever poemas, mas quem escreve poemas geralmente não ganha dinheiro nenhum. Aliás, quem se dedica a tarefas nobres, como a grande filosofia, compor músicas instrumentais, né, eruditas belíssimas, ganha geralmente muito pouco. Quem ganha muito no Brasil são, por exemplo, políticos corruptos, né, médicos aborteiros, tá certo? Cantoras de 10ª categoria, como a Anitta, aí ganham milhões. Mas quem é estudioso, né, quem dá valor às coisas realmente perenes, essas pessoas não ganham dinheiro. Aí vocês já sabem por quê, eu não vou entrar nesta seara. Então, cerca de um ano depois, ele ainda é adolescente, tá? Viaja sozinho para Portugal, amando do pai, que era um negociante português radicado no Rio de Janeiro. Já em Lisboa, Casimiro entra em contato com ciclos intelectuais lusitanos e escreve a peça teatral Camões e Jaú, que não é grande coisa, certo? Representado no Teatro
Dom Fernando, na capital portuguesa, em 1856. Quando eu falo que Camões e Jaú não é grande coisa, eu não estou querendo dizer que é uma peça ruim, mas não tem grande riqueza estética. É apenas isso que eu quero dizer. Então, em Portugal escreve a maior parte de seus poemas líricos. No entanto, desgraçadamente, contrai tuberculose pulmonar. Tá certo? E vive realmente muito pouco. Tá certo? Chega a morrer com menos de 20 anos, salvo engano. Por aí. 19, 20 anos. Tá? Retorna ao Brasil em 1857 e é impelido pelo pai a trabalhar como comerciante, o que claramente causou grande decepção ao poeta, que tinha uma vocação artística muito nítida, tá? Mesmo com a saúde já bastante abalada pela tísica, a doença pulmonar, Casimiro de Abreu participa ativamente da vida boêmia e literária da capital carioca. No entanto, os seus dias estavam contados. Morre o poeta 3 anos depois de voltar ao Brasil, em decorrência da tuberculose. Tá? Então, um ano antes do seu falecimento, no entanto, publica o livro Primaveras, obra que, segundo o próprio poeta, é um canto simples e natural como o dos passarinhos. A prosa de Casimiro de Abreu também é poderosa. Leiam depois o prefácio ao livro Primaveras. É de um lirismo assim muito puro, né, e muito comovente. Ainda no prefácio que ele próprio escreveu ao seu primeiro e único livro de versos, Casimiro nos antecipa o que encontraremos em seu livro Simples e Terno. Simples no sentido daquela simpleza, daquela simplicidade decantada, e não daquilo que é simplório, daquilo que é vulgar, daquilo que é simples porque não consegue ser complexo. A proposta de Casimiro é outra, certo? Ele consegue uma simplicidade que é sublime, tá? É... Então, ele escreve o seguinte: todos aqui acharão cantigas de criança, trovas de mancebo e raríssimos lampejos de reflexão e de estudo. É o coração que se espraia sobre o eterno tema do amor e que soletra o seu poema misterioso ao luar melancólico das nossas noites. Mas, com a sinceridade que lhe era típica, ele admite, né? Meu Deus, que cidade escrever aos 20 anos, quando a alma conserva ainda um pouco da criança e da virgindade do berço. Então, ele admite a limitação, entre aspas, que ele tem. Por quê? Porque a poesia, ela também é o resultado de inúmeras experiências de vida, como o Rio que fala nos cadernos de Mount Lauren Bridge, né? Que para se fazer um verso muito bom, é preciso ter passado por diversas circunstâncias dolorosas, trágicas, esplendorosas, gloriosas e é, perigosas ao longo da vida, né? Por todos os tipos de experiências. E um sujeito que morre aí com 20 anos de idade, tá? 20 para 21 anos de idade,
não havia acumulado ainda todas essas experiências de vida, tá certo? É por isso que a temática dos poetas vai mudando ao longo dos anos, né? De acordo com o que acontece na vida deles. Então, a experiência de vida é fundamental. Lembremos, por exemplo, do poeta Carlos Pena Filho. É uma poesia sempre muito luminosa, muito apolínea, muito alegre. Mas ele era um sujeito muito bem sucedido, né? Era muito amigo de Gilberto Freire, né? De Jorge Amado. Era muito amado por todos, tinha boa condição financeira, né? Era muito bem casado. Então a poesia dele só mostra o lado mais luminoso da vida. A poesia de Carlos Pena Filho, tá certo? E o lado mais doloroso, mais trágico da vida, o Carlos Pena ele não consegue explorar. Por quê? Porque ele morre com 31 anos no acidente de automóvel e aí ele é poupado das grandes agruras, dos grandes sofrimentos, das grandes dores que são causadas pela vida, tá? Isso aconteceu com o Casimiro também. Mas o Casimiro tinha, por assim dizer, eu não vou falar que ele tinha uma alma de criança, mas ele ainda conservava muito da inocência e da ingenuidade dentro da alma, certo? E aí ele é um poeta muito sincero consigo próprio, porque isso fica muito nítido nos poemas dele, né? Então a gente não vai notar afetação na poesia de Casimiro de Abreu. Isso é algo que não existe na poesia dele, tá? Às vezes até existe um elemento patético em alguns poemas, né? Mas essa característica daquilo que é afetado, hipócrita, tá? A gente não vai notar na poesia do Casimiro de Abreu. Embora a poesia de Casimiro de Abreu seja simples, está bem distante de ser simplória, tá? Nota-se no livro As Primaveras uma simplicidade decantada e espontânea, uma simplicidade autêntica e sincera, toda ela nascida das vivências mais marcantes do jovem poeta, sobretudo as vivências da infância e do amor que ele tinha, que ele nutria pelo pai, pela mãe, tá certo? Pela família dele, tá? Então ele passa por essas experiências, mas essas experiências se dão dentro do ambiente familiar, certo? Não se dão dentro do mundo hostil, salvo 3 ou 4 poemas nos quais ele vai falar a respeito, por exemplo, das dificuldades do sujeito viver no exílio, em Portugal, por exemplo. Embora a maioria dos poemas de Casimiro de Abreu tenham sido escritos em Portugal, a maioria deles tem como tema justamente o que ele havia vivenciado aqui no Brasil. Poucas vezes ele cita Portugal na poesia deles, na poesia dele, do Casimiro de Abreu, tá? Então, na sua brilhante apresentação da poesia brasileira, que é um livro do Manuel Bandeira, o poeta pernambucano Bandeira, obviamente, resume de maneira exemplar a poética de Casimiro. Abre aspas. Casimiro de Abreu é seguramente o mais simples, o mais ingênuo dos nossos poetas românticos. Isso lhe valeu o primeiro lugar na preferência do povo. A nostalgia da pátria, os primeiros sobressaltos amorosos da adolescência, os encantos da paisagem brasileira
foram por ele cantados com um acento de meiguice inconfundível. Eu trocaria aqui a palavra meiguice por ternura, mas tanto faz, certo? Ninguém exprimiu melhor as saudades da infância do que Casimiro o fez no poema Meus 8 anos, onde é possível observar com clareza essa tendência da poesia de Casimiro de Abreu, que é justamente expressar de uma maneira bastante convincente, de uma maneira bastante terna, a infância. Ele que tinha essa ideia da infância como um paraíso perdido, que foi herdada depois por Manuel Bandeira. Na poesia de Antônio Nobre, o português existe isso? É claro que existe, mas em menor grau. Então, existe a ideia da infância como paraíso perdido, tá? Vamos ler então um trecho do poema Meus 8 anos, que todos conhecem. Oh, que saudades que tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Vamos dizer que os 3 primeiros versos são muito simples, né? Mas aí ele já acrescenta que os anos não trazem mais, quer dizer, dizendo que o tempo não retrocede. Que amor, que sons, que flores, naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. Então ele vai citando uma série de elementos muito simples, mas que davam grande alegria a ele. Por quê? Porque a criança, ela se alegra com pouquíssima coisa, né? Ela se alegra com o mínimo, entendeu? Eu me lembro de um conto da Clarice Lispector, em que ela fala que a criança sorriu da bota suja do explorador da mata, né? Então isso é muito bonito. Isso é muito bonito, essa ingenuidade santa do menino, como diz Manuel Bandeira, tá certo? E Cristo diz assim: Vinde a mim, os pequeninos, porque a eles pertence o reino dos céus. Então, isso não é brincadeira. E ele complementa, Casimiro, como são belos os dias do despontar da existência, né? Tudo é muito luminoso, ensolarado. Por quê? Porque a criança não está ainda com a alma corrompida por vícios, tá certo? Então ela ainda tem um olhar puro para as coisas. O adulto não. O adulto ele já sofreu demasiadamente e ele adquire uma certa paixão pelos vícios mais diversos. Daí vem a angústia, a aflição, né? A criança ela vive no eterno presente e ela sorri dos pássaros e das borboletas. Então, como eu escrevi no meu Facebook, há sempre nos santos qualquer coisa de criança, né? E aí isso combina com o versículo é, bíblico, né, proferido por Cristo que eu falei agora há pouco. Então, é, Meus 8 anos é um poema marcado por uma espontaneidade sublime, por uma sinceridade comovente, que apenas as recordações mais significativas podem ressuscitar, certo? Recordar, como eu já expliquei para você, vem de recordes, que é trazer de volta ao coração.
não é uma simples lembrança. É uma lembrança tão significativa que ela volta ao coração. Isso quer dizer recordar, tá? Então, poema marcado por uma espontaneidade sublime, por uma sinceridade comovente, que apenas as recordações mais significativas podem suscitar. Meus 8 anos tornou-se um dos poemas mais recitados da poesia brasileira. Não seria absurdo dizer que, ao lado de Canção de Exílio, de Gonçalves Dias, e do poema José, de Carlos Drummond de Andrade, o poema em análise foi um dos poucos que lograram o êxito de se incorporar em definitivo à memória coletiva nacional. Pelo menos até a década de 70 era assim. Né? As pessoas que tinham uma cultura razoável sabiam esse poema de memória. Embora meus 8 anos não sejam, né, o melhor poema de Casimiro de Abreu. O melhor poema nós vamos analisar um pouco mais detalhadamente daqui a uns 10 minutos. De maneira que, embora Casimiro não possa ser considerado propriamente um gênio da poesia, como Castro Alves ou Augusto dos Anjos, ou o próprio Jorge de Lima, ou o próprio Manuel Bandeira, por certo é um dos únicos poetas públicos do Brasil de bom nível estético. Tá? Quando eu falo de poetas públicos, eu uso a expressão de Drummond. Aquele poeta que tem qualidade e que é compreendido por quase todos. Tá? E aqui eu não estou criticando a poesia hermética. Não estou publicando, não estou criticando a poesia muito enigmática e misteriosa. Mas estou dizendo também que a poesia pública de qualidade, né, como José de Drummond ou Meus 8 anos de Casimiro, tem grande mérito também. Tá certo? Tanto é que Canção do Exílio de Gonçalves Dias vai ser incorporada ao hino nacional brasileiro. Tá? Que não é lá grande coisa no hino nacional brasileiro. Instrumentalmente é interessante. Agora a letra tem algumas falhas, né? Na letra do hino nacional brasileiro. Mas há partes muito belas, né? Nosso céu tem mais estrelas, por exemplo, né? Nossos bosques têm mais flores. Nossas flores têm mais vida, nossa vida mais amor. Isso aí foi roubado, entre aspas, da Canção do Exílio de Gonçalves Dias. Tá certo? Então, Casimiro de Abreu, embora possuísse uma visão de mundo um tanto imatura, como aliás não poderia deixar de ser, não encontraremos na poesia dele aquele tom artificioso e afetado que é tão frequente, por exemplo, na poesia de Álvares de Azevedo. Então vejam só, não estou dizendo que Álvares de Azevedo é um poeta ruim. Ele não é um dos gigantes da poesia brasileira, mas ele não é um poeta ruim. Só que existe aquela artificialidade na poesia dele, né? É uma poesia de um poser, né? É a poesia de um sujeito que quer transmitir que é o sujeito mais sofrido da humanidade. Tudo bem, era muito jovem, agora tinha aquela afetação, né? Afetação, inclusive, de utilizar personagens com nomes estrangeiros nos contos dele, certo? E, sobretudo, a afetação de enxergar a vida como algo inteiramente sem sentido. Quer dizer, a vida é uma coisa duríssima. A vida é uma coisa, como diz a Salve Rainha, é um vale de lágrimas. Só que Álvares de Azevedo só conseguia enxergar esse lado sombrio da vida, né? Tem outras qualidades, claro, tinha uma imaginação prodigiosa, dominava a técnica
dos versos, né? Os versos dele são ritmicamente bem construídos, mas existe ali uma pose, uma afetação. Ou seja, Álvares de Azevedo ele não é plenamente sincero consigo próprio, certo? Então, ele fala, por exemplo, ele vai dizer, eu deixo a vida como deixo o tédio, né? E vai ser praticamente, vai implorar que morra logo, que deixe de existir logo, né? Aquela fascinação dele pelo cemitério. Então, é um poser, né? Já expliquei aqui as virtudes dele, depois eu posso gravar uma aula só sobre ele, apontando as virtudes dele, certo? Mas ele não tem essa virtude que Casimiro de Abreu tem, a virtude que Casimiro de Abreu tem, que é essa virtude de ser muito sincero consigo próprio. Então, Casimiro de Abreu não usava máscaras. Casimiro de Abreu odiava as máscaras, tá? Então, se ele era um sujeito ingênuo, tá? Se ele era um sujeito que guardava inocência, ele não tinha vergonha de dizer isso, certo? E a idade dos dois, de Álvares de Azevedo e Casimiro de Abreu, mais ou menos uma idade aproximada. E os dois morreram muito, muito, muito cedo. Muito antes de completarem 30 anos de idade, tá? Mas vamos lá. É... Então, ainda que possuísse uma visão de mundo que não era tão madura, como não poderia deixar de ser, porque ele morreu ali com 20, 21 anos, não encontramos na poesia de Casimiro de Abreu aquele tom artificioso e afetado que é tão frequente na poesia de Álvares de Azevedo. Pelo contrário, há na poesia do autor de Primaveras o que Manuel Bandeira, referindo-se ao escritor português Antônio Nobre, certa feita chamou de a ingenuidade santa do menino. Então existe isso realmente na poesia de Casimiro de Abreu. Porque ele era um menino, né? Ele foi criado de uma maneira muito super protetora pelos pais, tá? Ele era um sujeito religioso e que, embora tenha escrito o livro com 17 anos, 16, 17, 18 anos, ele tinha ainda uma alma de criança. E foi isso que fez com que ele escrevesse poemas muito ternos, certo? E que possuem uma ingenuidade, certo? E uma meninice muito naturais, muito espontâneas, certo? Então, nesse sentido, ele escreveu com o próprio sangue. Ele não usava máscaras. Uma vez ou outra, o poeta ele usa máscaras e se dá muito bem, como Fernando Pessoa. Só que Fernando Pessoa dizia: eu usarei máscaras. Eu usarei máscaras. Porém, existem poetas que não usam máscaras e que são extremamente artificiosos, né? Então, esse é um diferencial da poesia de Casimiro de Abreu, essa ingenuidade santa do menino, como Manuel Bandeira fala no chamado soneto a Antônio Nobre. Então, aliás, é bem visível no poema Deus, que certamente é uma das poesias
mais líricas da literatura brasileira. Eu não diria só uma das poesias mais líricas, mas uma das melhores poesias da literatura brasileira. Então eu vou fazer a leitura do poema dele, Deus, e depois eu vou fazer uma análise, tá certo? O nome do poema, como eu já disse, é Deus, com exclamação. Eu me lembro, era pequeno, e brincava na praia, o mar bramia, e erguendo o doce altivo sacudia a branca espuma para o céu sereno. E eu disse à minha mãe, nesse momento, que dura orquestra, que furor insano, que pode haver maior do que o oceano, ou que seja mais forte do que o vento. Minha mãe, a sorrir, olhou para os céus e respondeu: um ser que nós não vemos é maior do que o mar que nós tememos, mais forte que o tufão. Meu filho, é Deus. Então, antes de mais nada, gostaria de agradecer muito ao grande poeta e mestre Ângelo Monteiro, né? O maior poeta vivo da língua portuguesa, por ter me chamado a atenção para esse poema. Eu já havia lido esse poema, mas não tinha enxergado que era um poema tão brilhante, certo? Porque é um poema que nos diz mais sobre Deus do que muitos livros de teologia, que são extremamente racionalistas e que querem reduzir Deus a uma espécie de objeto de laboratório, ou explicar a existência de Deus apenas do ponto de vista racional, quando na realidade Deus transcende a razão, né? E sobretudo transcende o racionalismo, que é uma caricatura de razão. O racionalismo seria uma espécie de divinização da razão. Ora, essa divinização da razão, ela surge ali com Spinoza, né? Até com Descartes, com Hume. Agora ela se torna algo realmente muito intenso a partir do iluminismo francês, que vai abolir, vai tentar abolir toda a dimensão sagrada, tá certo? Misteriosa e transverbal da existência, tá? Então o Rudolf Otto vai falar que sem o elemento transracional, sem o elemento intuitivo, sem o elemento que causa temor e tremor, a religião se transforma apenas num discurso moral, tá certo? Como é o estoicismo. Ela se vê mutilada daquilo que existe de mais belo no fenômeno religioso, que é o assombro diante do desconhecido, do mistério, daquilo que é enigma, tá certo? E por ser enigma e mistério, traz toda uma grandiosidade que nos provoca uma experiência de êxtase, de arrebatamento, ou de temor e tremor, como diz o Kierkegaard e o Rudolf Otto vai resgatar. Mas vamos fazer uma análise aqui deste poema. Uma análise dos elementos principais, primordiais desse poema. Tá? Então vejam só, no primeiro verso. Primeiro, ele está com a mãe na frente do mar. De frente ao mar. Certo? Então o que é que eles observam? Eles observam aquilo que existe de mais grandioso
no planeta Terra, que é o mar, e ao mesmo tempo o céu, que é o elemento visível mais grandioso e que nos remete de uma maneira mais convincente a Deus, né? Tanto é que existe o reino dos céus. Jesus ele sobe aos céus. Claro que quando se diz Jesus subiu aos céus, o céu aí nesse contexto ele é um símbolo. Não quer dizer que Deus subiu aos céus como se fosse um avião ou super-homem. Ele sobe aos céus de uma maneira sobrenatural. E aí eu não vou explicar essas coisas em relação ao corpo glorioso e tal, porque nós não estamos aqui numa aula de teologia, tá? Mas depois eu posso dar uma aula sobre isso sem problema. Então o contexto do poema é este: uma criança pequena, perto da mãe, e que se espanta com a magnitude e com a grandeza do céu e do mar, tá certo? Que talvez sejam os elementos mais maravilhosos que nós podemos ver, né? O vento a gente não vê, mas a gente sente. E às vezes nós vemos o vento quando ele arrasta as folhas, é uma maneira de vê-lo, ou quando ele arrasta as areias das dunas, tá certo? Então, nesse poema existe algo curioso, que é o seguinte: primeiro, Deus ele só se mostra aos humildes e aos pequeninos. Então, esse assombro diante daquilo que é grandioso e enigmático, como o céu e o mar, certo? Tanto é que Castro Alves vai dizer que o, o mar é um espelho do céu. É como se o mar ele fosse uma espécie de céu terreno, né? Um céu pertencente à terra, algo equivalente ao céu, pela grandeza, pela a magnitude, pelo mistério, certo? Outro elemento interessante aqui é o seguinte, é que na beira da praia onde eles estão, o vento passando é o próprio pneuma, certo? Pneuma em grego é vento, mas pneuma em grego também é espírito, certo? Daí o vento se assemelhar ao Espírito Santo, porque ele está em todos os lugares ao mesmo tempo e ao mesmo tempo ele é aquilo que é imprescindível à vida. Se você passar 3 dias sem beber água, você sobrevive. Se você passar 7 dias sem comer, você sobrevive. Mas você não consegue passar sequer 8 minutos sem respirar, tá? Então, existem vários versículos na Bíblia a respeito disso. O vento sopra onde quer. O Espírito sopra onde quer. Então, existe uma analogia muito forte entre o Espírito Santo e o vento, tá certo? Que permeia o poema, permeia aquele ambiente em que eles estão inseridos. Então, de certa maneira, esse vento unido à grandeza do céu, misteriosíssima, e à grandeza do mar, também misteriosa, embora não tão misteriosa quanto a grandeza do céu, esse conjunto de elementos fazem com que o vento, o céu e o mar representem a magnitude de Deus. Tá certo? Esse poema é muito fácil de encontrar na internet. Depois vocês
podem encontrá-lo facilmente na internet. Outra coisa interessante é que a cadência dos versos mimetiza o vai e vem das ondas. Então, observe. Eu me lembro, eu me lembro, era pequeno. Então, a acentuação na terceira sílaba, né? Eu me lembro, aí depois, eu me lembro na terceira e na sexta. De maneira que a cadência do poema ela é sinuosa. Ela mimetiza o movimento das ondas. Né? Eu me lembro, era pequeno e brincava na praia o mar bramia, acentuado na terceira e na sexta sílaba. Ou seja, isso é algo genial, porque através da cadência do verso, tá? Ele mimetiza o vai e vem das ondas. Isso se chama em poesia harmonia imitativa. E por que, que essa harmonia imitativa é tão importante? Porque transporta o leitor para dentro da cena. E aí depois ele diz: e erguendo o dorso altivo sacudia a branca espuma para o céu sereno. Então ele vai comparar aí o mar a uma espécie de animal feroz, como um leão, tá? O dorso altivo vai ser, no caso, uma metáfora para uma grande fera. Por quê? Porque o mar é bravo, o mar é assustador, ele causa espanto, muitas vezes, né? Tanto é que existe a expressão mar em fúria. E essa metáfora do mar comparado às grandes feras, ao leão, ao tigre, ela é muito comum. Vai ser encontrada inclusive na poesia de Gonçalves Dias e na poesia do grande Vicente de Carvalho, né? Embora Gonçalves Dias seja bem maior que Vicente de Carvalho, com todo respeito ao poeta santista, tá? Então, sacudia a branca espuma para o céu sereno, ou seja, o mar estava meio revolto, tá? Então ele diz assim: eu disse à minha mãe nesse momento, que dura orquestra, que furor insano, né? A orquestra daquela música marinha, né? É, que se coaduna também com o próprio vento, né? Uma espécie de música, agora uma música muito dura, muito violenta, vamos dizer assim. Que furor insano, ou seja, que raiva insana, né? E aquilo assombra a criança. Aquilo assombra a criança. Assombra no sentido não de gerar só medo, mas espanto diante da grandiosidade do mar, tá certo? E aí ele pergunta o seguinte: que pode haver maior do que o oceano, ou que seja mais forte do que o vento, tá? Então, provavelmente, na cena em que ele criou, estava ventando de uma maneira muito intensa. E o oceano bramia, tá? Esse bramido das feras selvagens. Então, aquilo causa assombro, aquilo causa perplexidade, temor e tremor. Então, ele pergunta que pode haver maior do que o oceano ou que seja mais forte que o vento, porque uma criança diante daquilo enxerga uma grandeza e uma magnitude infinita, tá? Minha mãe a sorrir olhou para os céus e respondeu: um ser que nós não vemos é maior do que o mar que nós tememos, é mais forte que o tufão, meu filho, é Deus.
Quer dizer, é um ser que nós não vemos, porque Deus em si próprio ele é invisível, tá certo? Ele é impalpável, mas ele é muito maior do que esse mar que nós tememos. Esse mar que nós tememos é apenas uma sombra, um vislumbre do que seria Deus. Um vislumbre muito pequeno, muito ínfimo do que seria a presença divina. E mais forte que o tufão, mais forte que os trovões, mais forte do que os vulcões em atividade, não é? Então, através deste poema, nós podemos ter um vislumbre do que é Deus. Observe, eu usei a palavra vislumbre, apenas um vislumbre do que é Deus, muito maior do que quando nós nos deparamos com certas obras de teologia ultra-racionalistas que querem explicar o que é Deus. Aqui não. Aqui ele nos apresenta uma experiência de êxtase, quase uma experiência mística, que nos diz mais sobre a natureza de Deus do que as obras de milhões de imitadores de São Tomás de Aquino, sobretudo os atuais, que querem reduzir Deus ao mero racionalismo, como fez Spinoza. Embora Spinoza fosse 1000 vezes mais inteligente do que esses neotomistas de hoje em dia, tá? Então, para finalizar, eu diria que a grande poesia, sobretudo quando ela tem uma dimensão mística, ela nos dá um vislumbre muito mais nítido de Deus, tá? Do que um discurso racionalista que acha que Deus é um puzzle, é um quebra-cabeça de 10.000 peças, de 20.000 peças, e aí você vai encaixando uma peça a outra, e depois que você termina de encaixar aquelas 20.000 peças, você já tem certeza do que é Deus. Isso é uma arrogância extrema, né? Esse comportamento dessas pessoas que querem explicar Deus apenas através da razão, tá certo? Então, eu acho que já é o suficiente, né? Depois procurem ler esse poema de Casimiro de Abreu. Repetindo, Casimiro de Abreu, ele não é um poeta gigantesco, como Fernando Pessoa, como Rio, como Shakespeare, mas ele tem os seus momentos brilhantíssimos e luminosíssimos, né? E esse poema é muito importante, justamente pelo que eu já falei, tá certo? Existe uma tendência hoje em dia das pessoas, essa tendência de acreditar que Deus é uma espécie de objeto de laboratório, né? E que nós podemos dissecar e investigar Deus usando quase um método científico. Quando na realidade a poesia mística ela vai nos revelar muito mais sobre a experiência de contato com aquilo que é sagrado e luminoso do que esse discurso racionalista que no fundo é herdeiro do iluminismo, né? Então essas pessoas
elas combatem o iluminismo, mas elas agem fazendo uso desse racionalismo estreito que surgiu com toda a força durante o iluminismo, embora tivesse uma influência muito forte de pensadores como Descartes e Spinoza. Então é isso, meus amigos. Que Deus vos abençoe.